Quando Renato Augusto e Matias Rojas terão condição de jogo no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz essa resposta e fala também sobre um retorno fundamental para o São Paulo. Gabriel Neves estará à disposição para o confronto contra o São Lourenço, e sem o volante uruguaio, o São Paulo tem sido um desastre. O vídeo ainda vai te atualizar sobre Flamengo, com propostas por Léo Pereira e também Thiago Maia. Novidade importante sobre o futuro do Benfica, centroavante brasileiro contratado, mas não foi o Pedro. Te atualiza ainda sobre o Santos, perdendo 2 atacantes super promissores. Para completar, o Botafogo vai contratar jogador depois da contusão do Tiquinho. Tem ainda novidades sobre Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de F12, a casa criada por Falcão, o grande craque da história do futsal. Nessa terça-feira, só jogo importante. Por Libertadores e Sul-Americana, estou mostrando na tela as cotações especiais preparadas pela F12. Primeiro para o jogo entre News e Corinthians. Na partida de ida em São Paulo, deu Corinthians 2-1. Timão joga por um empate e esse é o meu palpite. Cotação legal, hein? Tem também Internacional e River Plate, esse jogo é pela Libertadores. Na Argentina, no jogo de ida, deu River por 2-1. Também estou sugerindo para vocês o empate. Para participar na F12 é super simples, você vai pegar o link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, vai fazer seu cadastro, só não esquece de usar o cupom Canal do Nicola, tudo maiúsculo, para poder se dar super bem, beleza? Lembrando que para participar na F12, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Boa sorte! Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Palmeiras, que se prepara para o jogo dessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro, partida de volta das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras venceu por 1-0. E nos 10 confrontos já disputados entre Palmeiras e Atlético no novo estádio Alviverde, no Allianz Parque, o Palmeiras só perdeu uma vez, no longínquo ano de 2016, na oportunidade de derrota por 1-0. Nos outros 9 jogos, só resultados que classificariam o Verdão nessa quarta-feira, são 2 vitórias e 7 empates. Quero falar sobre Matheus Pereira, a principal contratação do Cruzeiro na era Ronaldo. O meio atacante que jogou como titular no domingo diante do Botafogo teve um problema no ligamento do joelho. Não há necessidade de intervenção cirúrgica, mas ele vai desfalcar o Cruzeiro por 1 mês. Já o Vasco da Gama tem um novo alvo para a camisa 10, Alan Sonhora. Ele é um argentino de 25 anos de idade, já passou pelo Boca, já passou pelo Independente e estava no Juárez do México. Está livre nesse momento no mercado. Informação sobre o suposto interesse do Vasco, não confirmado pelo clube, foi divulgado por uma conta no Twitter chamada Detetive Vasco. Quero falar também sobre o Grêmio, que acertou a renovação de contrato do Kahneman. O zagueiro, que tinha vínculo somente até dezembro desse ano, estendeu seu contrato até dezembro de 2025. Dessa maneira, dá para dizer que ele vai completar 9 anos com a camisa do tricolor gaúcho. Kahneman, que tinha uma proposta do Independente, desistiu de se mudar para a Argentina para poder permanecer no clube gaúcho. Fechando o giro de notícias, queria te atualizar sobre o Fluminense, que fez proposta para renovar o contrato do Fábio, goleiro que tem arrebentado na temporada de 2023. O contrato ia até dezembro, surgiram especulações de que ele poderia ir para o Cruzeiro para acabar com qualquer problema. O Flu já abriu negociações. Ainda sobre o tricolor, Nino foi sugerido, especulado no Feyenoord, da Holanda. Tanto o Nino quanto o Fluminense garantem não ter recebido qualquer proposta. Hora de falar sobre o Botafogo. Será que o clube de General Severiano vai contratar um substituto pro Tiquinho Soares? No domingo, depois da lesão do atacante contra o Cruzeiro e a incerteza sobre o seu tempo de recuperação, vários atletas foram oferecidos. Cerca de 20 jogadores foram sugeridos para os dirigentes do Botafogo. Aquele que mais chamou a atenção foi o Slimani, argelino de 35 anos de idade, que fez muito sucesso pelo Sporting de Portugal. Mas quando o Botafogo tomou conhecimento de que o tempo de recuperação para o Tiquinho é de 5 semanas, ou seja, ele deve desfalcar o clube por apenas 6 jogos, o Botafogo recuou nas tratativas pela contratação de um centroavante. Hoje a tendência é de que o Botafogo não avance para contratar ninguém. Deve ficar com o Janderson, com o Matheus Nascimento e com o Valentim Adamo, que foi recentemente contratado como alternativas para essa camisa 9. Vale a lembrança de que também existe a possibilidade de o Carlos Eduardo ser improvisado avançando na função de 9 durante todo esse período.
Só mais uma informação sobre o Botafogo, eu já havia contado para vocês sobre a intenção do Leão de levar o Lucas Perry, goleiro do Botafogo, a partir de janeiro de 2024. O problema é que a Inter de Milão e o Galatasaray também entraram na parada e têm a intenção de contratar o Perry para essa janela de transferências. Hora de falar sobre o Santos. O David Washington está fora do Santos. O Peixe já aceitou a oferta para que ele se mude para o Chelsea. Negócio de 15 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus. Esses bônus facilmente alcançados. Basta que o Chelsea se classifique à Liga dos Campeões em qualquer um dos próximos 5 anos. E essa grana também estará nos cofres do Peixe. O negócio só não foi confirmado ou dado como oficial porque o Mônaco, que tem a prioridade na compra do David Washington, tenta convencer o David a trocar o Chelsea pelo Mônaco. O Mônaco já topou bancar os mesmos 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros de bônus, mas não chegou a um acordo com o atacante. A proposta financeira do Chelsea é maior, isso deve ser definido ao longo do dia e o centroavante está de saída. Mas não deve ser o único. Marcos Leonardo está forçando a barra para deixar o Santos. A Roma havia feito uma primeira proposta de 8 milhões de euros, recusada pelo Santos. A Roma aumentou a sua proposta e o Marcos Leonardo nem treinou nessa segunda-feira. Ele foi até o CT, se apresentou e pediu para ser negociado e foi embora. Não participou das atividades. Ele está alegando que na renovação do contrato o presidente Andrés Ueda havia prometido liberá-lo diante de uma proposta boa para todas as partes. A tendência é que o Marcos Leonardo também vá embora, se junte a Ângelo e também David Washington como atletas negociados nessa janela. Proposta do Marcos Leonardo pode chegar no máximo 12 milhões de euros. E o Peixe precisando de atacantes e se desfazendo dos seus garotos da base para a reta final do Campeonato Nacional, com a lembrança de que o Santos hoje ocupa a zona do rebaixamento. Hora de falar sobre o Benfica e a contratação de um centroavante brasileiro, mas não foi Pedro. Benfica fechou nessa segunda-feira a contratação de Arthur Cabral, ex-jogador do Ceará e do Palmeiras, atacante que não foi bem no Verdão, mas fez sucesso tanto no futebol suíço quanto na Fiorentina. Ele primeiro atuou pelo Basel, no momento em que foi convocado para a seleção brasileira, acabou sendo negociado no ano passado com a Fiorentina por 15 milhões de euros e se muda para o Benfica por 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Esses 20 fixos equivalem a 107 milhões de reais, são mais 27 milhões atrelados à produtividade, à performance do jogador com a camisa do Benfica. O clube português havia feito uma primeira proposta ao Pedro, era a prioridade do clube, mas o presidente Rodolfo Landim recusou a oferta de 20 milhões de euros e também afirmou que só o venderia pelo valor da multa rescisória. Os portugueses se irritaram, desistiram de contratar o Pedro e fecharam com o Arthur Cabral. Importante contar que Palmeiras e Ceará não têm percentual sobre a venda do Arthur Cabral, eles ficam apenas com um pequeno percentual do mecanismo de solidariedade, que é aquela regra criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores, todos os times que passaram pelo processo de formação do atleta até os 23 anos de idade. Só para arrematar, vale a lembrança de que com essa contratação o Pedro vai precisar buscar um outro clube para jogar. Pedro não quer permanecer no Flamengo por conta de desavenças com o técnico Jorge Sampaoli. Bora falar agora sobre propostas ao Flamengo. Rubro-Negro recebeu nas últimas horas uma oferta por Léo Pereira e receberá ainda nessa semana proposta oficial pelo volante Thiago Maia. Começando por essa história do Léo Pereira. O time interessado é o Al Nassr da Arábia Saudita, o clube que é comandado pelo Luiz Castro e que tem como grande astro o Cristiano Ronaldo. Primeira sugestão de 12 milhões de dólares, que equivalem a quase 59 milhões de reais, o Flamengo já disse não. O Al Nassr promete aumentar essa oferta para algo até na casa dos 15 milhões de dólares ou 73 milhões e meio de reais. Eu, na condição de dirigente do Flamengo, venderia o Léo Pereira na hora por esses 15 milhões de dólares. Segundo informação essa exclusiva, Thiago Maia entrou na mira do Al Hilal, que é o rival do Al Nassr. O Al Hilal é o time comandado pelo Jorge Jesus. O JJ tinha como plano A para essa função de volante o William Arão, com quem ele trabalhou no Flamengo e também no Fenerbahçe. Só que o clube turco tem feito o jogo duro, tem pedido muito dinheiro e o Al Hilal está a ponto de desistir da contratação do William Arão. Foi nesse momento que surgiu o nome do Thiago Maia. Já houve um contato dos representantes do Al Hilal com os empresários do Thiago Maia. Ele é representado pela empresa do Giuliano Bertolucci.
e as primeiras conversas já foram feitas. Agora ficou combinado que o Al Hilal fará uma proposta oficial ao Flamengo nesses dias para tentar levar o Thiago Maia em definitivo. O Thiago perdeu um pouquinho de espaço com a chegada do volante Alan. Vamos ver quanto é que o Flamengo pede para que o negócio acabe saindo. Antes de mudar de assunto, só uma informação importante sobre o Flamengo. Rubro-Negro fechou nas últimas horas a contratação de Nicolas Maidana, mas calma, não se trata de jogador. Esse é um preparador físico uruguaio que chega para substituir o Pablo Fernandes. O Maidana foi indicado, foi escolhido pelo Jorge Sampaoli, e para quem está dizendo que o Sampaoli está correndo enorme risco de demissão, acho que essa contratação reforça o desejo dos dirigentes do Fla na permanência do técnico argentino. O Maidana estava trabalhando no México, no Santos Laguna, já passou pela Udinese, pelo Nacional e Defensor, esses dois últimos clubes uruguaios. Curiosidade é que esse preparador físico, que chega para um papel importante na comissão técnica do Sampaoli, também já fez estudos na USP, aqui em São Paulo, ou seja, conhece bastante do nosso país. Hora de falar sobre o Corinthians, como andam as situações dos atletas machucados. Cheguei a contar para vocês que estava com o alerta ligado, com a pulga atrás da orelha em relação ao caso do Renato Augusto. O Renato só jogou 45 minutos contra o Inter, deixou de viajar para Rosário, onde o Corinthians enfrenta nessa noite o News Old Boys, e ninguém sabia ao certo quando é que ele voltaria a jogar. Conversei com uma pessoa importante, responsável por essa parte de recuperação de atletas, e essa pessoa disse o seguinte: o Renato Augusto segue o planejamento de trabalho, ele treina a semana toda para jogar contra o Curitiba no domingo. Tem mais boas notícias. O Mosquito, atacante que se recupera há bastante tempo de uma lesão, está completamente liberado do departamento médico e tem feito trabalhos no campo durante toda essa semana. O mesmo acontece com o Moscardo e com o Veríssimo. Moscardo, volante, grande surpresa dessa temporada, tem jogado muita bola, se contundiu, deve ficar à disposição para a partida contra o Curitiba. Lucas Veríssimo, recentemente contratado, jogador que pertence ao Benfica e chega por empréstimo de uma temporada, também vai estar à disposição para a estreia contra o Coxa no domingo. E Matias Rojas, Nicola, esse é o caso mais complicado. É o único problema de fato do departamento médico alvinegro nesse momento. Ele havia sofrido um trauma e um entorse, tudo ao mesmo tempo. Uma lesão um pouco mais complicada, que demanda mais tempo. O Corinthians ainda não estabeleceu um prazo para a recuperação dele. Dá para descartar o Matias Rojas do jogo contra o Curitiba e não se sabe ao certo se haverá tempo hábil para que ele jogue diante do São Paulo na partida mais importante da temporada para o Corinthians. Jogo na quarta-feira, não essa, a próxima, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Só para lembrar, o time que for à final, ainda que não vença, já tem garantido 30 milhões de reais como vice-campeão. Se for campeão, além da taça, embolsa 70 milhões de reais. Falei sobre o Corinthians, quero falar sobre o rival do Timão na Copa do Brasil, São Paulo, com duas informações. A primeira delas, James Rodrigues está registrado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Esse registro se deu nessa segunda-feira, penúltimo dia para a inscrição de atletas na Copa do Brasil. Se o São Paulo não inscrevesse o James até essa terça-feira, não poderia utilizá-lo no jogo contra o Corinthians e também numa eventual final. Prazo final para a inscrição de atletas na Copa do Brasil se encerrava nessa terça-feira. Tá tudo ok com o James, está registrado e agora vai depender apenas do aspecto físico para que ele possa enfrentar o Corinthians na quarta-feira da semana que vem. Condição física do James, já contei para vocês, não é das melhores, não joga desde 9 de abril, fez poucas atividades durante esse período de férias e diante desse cenário, o São Paulo vai tentar acelerar o passo para dar um pouco de ritmo para que ele possa atuar por alguns minutos. Segunda novidade é essa positiva. Gabriel Neves deve voltar ao São Paulo no jogo contra o São Lourenço, está trabalhando desde a semana passada, recuperado de uma fratura na costela. Esse episódio aconteceu no jogo contra o Palmeiras e desde a ausência do Gabriel Neves, o São Paulo se transformou num time muito menos impositivo, é um time que tem conseguido menos resultados. Os números chegam a impressionar. Sob o comando do Dorival Júnior e com o Gabriel Neves em campo, São Paulo fez 19 jogos, tem 75% de aproveitamento dos pontos. Nos 9 jogos, sob o comando do Dorival, sem o Gabriel Neves, foram apenas 18% dos pontos conquistados. Volante que caiu como uma luva nesse esquema do Dorival Júnior. Ele inicia várias das jogadas, tem o passe longo, tem a participação ofensiva aparecendo como uma minha surpresa dentro da área. Enfim, se de fato tiver condição para jogar os 90 minutos, é um reforço extremamente importante para o jogo de quinta-feira contra o São Lourenço, em que o São Paulo precisa reverter a derrota por 1-0 na Argentina. Lembrando que o São Lourenço vai jogar muito recuado, dando a bola ao São Paulo, e ter alguém com a capacidade de criação do Gabriel Neves será fundamental.
Só para arrematar, no 75% de aproveitamento dos pontos com o Gabriel Neves, são 19 jogos, 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já os números do São Paulo sem Gabriel Neves, 9 partidas com 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas. E você, São Paulino, está mais animado para o confronto contra o São Lourenço ou não? Use o espaço para comentários, deixe a sua opinião. Também não esqueça de deixar like no vídeo, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com outro vídeo para deixar você super bem informado. Abraço, tchau!